direitos dos cidadãos, dos indivíduos, de quem vive em sociedade, em face do Estado. A vida, ela nos assegura uma série de direitos que são elementares, né, que nós chamamos de direitos humanos de primeira geração. Muitas vezes o Estado, usando do seu aparato, já que o Estado é quem administra a polícia, quem administra o exército, usa esses instrumentos contra o cidadão, contra os indivíduos, né? Usa arbitrariamente, usa, como toda a ditadura faz, ilegalmente, matando, torturando, desaparecendo. Fui presa e fiquei durante 62 dias no DOPS, DOI-CODE de Belo Horizonte, sendo interrogada através de variadas formas de sevícia, tortura com eletrochoques, pau de arara, espancamentos de ordem sexual e outras coisas do gênero. A pior tortura que eu agora vou te falar é eles despir a pessoa na sua frente e cometer estupro, pegar a agulha com linha de nylon, com desculpa lá, modo de dizer, pegar o bico do seio e atravessar, que assim, quer dizer, essa tortura, ela se torna pior do que você quando sofre ela na carne. Tem hora que já não dói mais. Esses direitos humanos do povo brasileiro foram desrespeitados durante a ditadura militar. A ditadura militar, e talvez uma ditadura civil militar, ela tem início em 1964 com um golpe, aí nesse caso dado por parte dos militares, que ainda preferem, parte deles, chamar de uma revolução, que de certo modo pareceu representar um certo temor em relação a uma suposta ameaça comunista que viria do governo João Goulart na época, né? A gente tem aí então um período em que há uma influência grande dessa polaridade que vai surgir no mundo, né, entre capitalismo y socialismo. Porque a represión fue a todos los países, muchos en Argentina, pero hay desaparecidos en Chile, en Paraguay, en Bolivia y en Brasil también. Que eso es muy importante para conocer cómo fue la situación en aquel periodo, ¿no? Era la internacionalização da repressão. A ideia toda que vai sendo gerida e construída durante esse período, por parte da linha dura, não é de que é necessário, sim, pôr fim a qualquer tipo de oposição política e pôr fim à própria esquerda, a atuação da esquerda no Brasil. Na verdade, quem garantiu a democracia que nós temos hoje, e não a alternativa de um governo comunista totalitário como o de Cuba, que se mantém pela força há 50 anos, foi a ação dos militares. Durante a ditadura, enquanto ela durou, houve luta contra ela, pela sociedade civil e pela resistência armada ou desarmada. Todos esses opositores foram condenados, processados, né, quando foram, porque em boa parte dos casos foram torturados e mortos, né, ou desaparecidos pura e simplesmente. Eram instaurados processos ou inquéritos policiais em que esses nomes apareciam e aí eles havia diligências, captura e tudo para trazê-los então para serem ouvidos nos processos em que estavam envolvidos. Muita crueldade, tortura dos companheiros, assassinatos, a gente vendo aqui pelo jornal, eu sendo procurado nos cartazes como terrorista, minha família vendo aquilo e eu disposto a morrer. O fato da gente ter sobrevivido foi por alguns acontecimentos assim inexplicável. A gente tinha uma crença inabalável que a gente estava do lado certo. Eu parto do princípio que os agentes da lei eram bandidos e os agentes da subversão eram anjos, democratas, e isso é não apenas meia verdade, porque eu já divido em mocinhos e bandidos, mas na verdade isso é uma mentira, porque nenhuma daquelas organizações subversivas lutou para restabelecer a democracia no Brasil. A reparação dos danos causados pela ditadura é um processo. O primeiro passo foi a Comissão da Anistia, foi a Lei da Anistia de 79. Uma lei importante que milhares, dezenas de milhares de pessoas puderam voltar ao convívio social e político.
Mas, ao mesmo tempo, a anistia de 79 ignorou os desaparecidos e os mortos. Ignorou a tortura, foi dada em plena ditadura aí, e acho que cometeu um erro básico, que foi de estender a anistia aos torturadores. A anistia foi importante para aquele momento, mas ela não pode ser ainda mantida, não é? Uma barreira, que é que a gente poderia dizer, uma autoanistia, ela é, na verdade, uma barreira para responsabilizações que devam acontecer de caráter criminal e que gera, na verdade, um empecilho para a afirmação dos direitos humanos no Brasil. Mas faltava isso, né, que está acontecendo agora, que era contar a verdade. E agora essa comissão, que já vem tarde, inclusive, ela foi criada exatamente para dar uma satisfação à sociedade brasileira e dizer o que aconteceu. Pessoas desapareceram, então quem fez com que elas desaparecessem? Foram torturadas? Quem as torturou? A mando de quem? Estão enterradas? Onde estão enterradas? Vamos estudar tudo que foi produzido pelos perseguidores, pelos perseguidos, e vão fazer audiências, requisitar documentos que tiverem conhecimento, que ainda não estão abertos e disponíveis, e vão também convocar testemunhas. Bom, eu vejo a criação da Comissão da Verdade como uma medida de fundo político, de interesse do governo, ou pelo menos de uma parte expressiva do governo. Ela tinha que ser uma comissão absolutamente independente. Essa comissão não é uma comissão de Estado, uma comissão de governo, essa que foi nomeada agora. Porque a Dilma nomeou um por um, 7. Ela deveria partir de ouvir as pessoas que passou por isso, as entidades que estão aí na luta. Porque antes de procurar a verdade, a comissão já sabe qual é a verdade que ela quer. A verdade que ela quer é a punição dos agentes do Estado. Essa comissão de 7 pessoas íntegras, probas, éticas, acho que ela vai fazer um trabalho magistral e a sociedade está reconhecendo isso. Eu acredito no êxito dela. O nosso tribunal máximo, que é o Supremo Tribunal Federal, considerou que os assassinos da ditadura, os torturadores, foram perdoados também, foram anistiados. Essas pessoas estão perdoadas e não poderão ser processadas criminalmente. Os elementos que são encontrados por ela podem subsidiar processos no futuro. O que tem acontecido nos países em que comissões da verdade são instaladas é que, posteriormente, né, diante de todos os elementos de clara violação de direitos humanos, posteriormente os estados acabam levando à frente responsabilidades, colocando abaixo leis de anistia, não é?
Os crimes que nós estamos dizendo que a ditadura cometeu não foram crimes políticos, né? Foram crimes que a nossa Constituição chama de lesa humanidade, né? São crimes que, praticados contra qualquer pessoa, são considerados crimes praticados contra a própria humanidade. Por isso mesmo, não passíveis de serem perdoados. O Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em novembro de 2010 saiu essa sentença, em cima da questão do Araguaia. O Partido Comunista do Brasil resolveram organizar uma guerrilha na região do Araguaia para combater o regime militar. Essas pessoas foram exterminadas e a Corte Interamericana entendeu que o Brasil foi leniente, ou seja, o Brasil não adotou as medidas necessárias para localizar os corpos desses guerrilheiros e não punir os agentes públicos, os agentes do Estado que praticaram esses crimes. No meu entender, a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos ela tem que ser cumprida. O Brasil deu seu assentimento a essa jurisdição da Corte, ele assinou um tratado internacional, ele tenta criar realmente uma imagem importante em termos de um país que tem consolidado uma democracia de uma forma clara, mas é um país extremamente devedor do cumprimento de direitos humanos. A gente anda no parque municipal, tem cada tabuleiro, você tem direito à saúde, você tem direito à escola, você tem direito ao emprego, você tem direito a todos eles. Tem no papel uma maravilha, a gente gostaria, e a nossa luta é para que isso for real, né? Nós não temos vingança, espírito de vingança, porque não adianta. Mas eu acho que tem que restabelecer a verdade para que não aconteça mais. Perdoar, em geral, é uma coisa muito difícil, porque não significa exatamente esquecer. Se o esquecimento fosse a essência do perdão, até perdoar seria mais fácil. Mas perdoar significa que um gesto, um fato não define, né, todas as possibilidades da pessoa ou mesmo do momento histórico, né? Todos nós que perdemos entes queridos por essa ou por aquela razão, nós queremos prantear os nossos mortos, queremos ter o período de luto, queremos visitar a sepultura no aniversário da morte, queremos depositar flores. E esses familiares dessas pessoas até hoje não tiveram esse direito que é elementar em qualquer civilização. Eu acho que o problema no Brasil não é a questão da verdade vir à tona. Eu acho que a verdade vem à tona. Eu acho que o problema do Brasil é o que fazer com a verdade.